De acordo com o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, ontem foram registrados 1.910 óbitos nas últimas 24 horas. O consórcio de imprensa registrou 1.840 mortes. O número de infectados pelo novo coronavírus ultrapassa 10 milhões. E a variante brasileira agora do coronavírus foi detectada na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro deu o alerta numa coletiva de imprensa. Vamos dar uma olhada. É uma variante, como sabem ustedes, que é mais contagiosa, transmite mais carga viral, quiere decir que es más peligrosa, más grave. Ya nos estamos comunicando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y yo quería, alertar a todos nuestros compatriotas, hombres y mujeres, familia venezolana. Ha llegado esta variante y tenemos que cortar las cadenas de transmisión de esta variante. Eduardo Pazuello, aqui no Brasil, anunciou ontem que o país vai comprar aproximadamente 100 milhões de doses de vacina contra a Covid. Essas negociações estariam acontecendo com os laboratórios Pfizer e Johnson. O ministro da Saúde prometeu divulgar os contratos de compra nas próximas semanas. Vamos ver. O que acontece nesse momento é que a gente enfrenta, de fato, esse cenário de escassez de vacina. Esses imunizantes estão sendo disponibilizados a conta-gotas, em quantidade insuficiente. E, por conta disso, há um debate sobre os critérios de prioridade na vacinação. Até esse momento agora, os profissionais da saúde e os idosos estão no topo dessa lista de prioridade. O que pesquisadores têm questionado agora é que, num país tão desigual como o Brasil, vacinar apenas por critérios de faixa etária não garante a imunização da população mais atingida pela pandemia. E daí seria preciso direcionar essa vacinação dos grupos etários prioritários em regiões específicas, mais vulneráveis no caso. Quem traz mais detalhes sobre esse direcionamento são Davidson Faustino, que é sociólogo, professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Unifesp. Ele também é pesquisador do Instituto AMA, Psique e Negritude. O Jorge Caiano, que é médico sanitarista e pesquisador do Instituto Polis. E a Carolina Guimarães, que é coordenadora da Rede Nossa São Paulo. Pessoal, um grande prazer receber vocês todos aqui. Boa tarde. E eu quero começar, vamos lá, vamos começar com as mulheres. Quero começar com você, Carol. Conta pra gente, assim, do que se trata esse direcionamento quando a gente fala em priorizar a vacinação em regiões mais vulneráveis? Conta pra gente. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com o Jorge e o Davidson. E eu ia até sugerir que o Jorge desse esse pontapé, mas doeu, porque eu sinto que eles que tiveram essa liderança, especialmente nessa recomendação territorial, né? Eu acho que para os ouvintes e os que assistem aqui à TVT, eles sabem que durante o ano passado, né, a Rede Nossa São Paulo fortaleceu muito esse tema de o CEP como fator de risco. Acho que a gente viu ano passado que ficou muito claro que quando se falava, estamos no mesmo barco, isso não era verdade. Os barcos eram de tamanhos muito diferentes e a pandemia ela foi sentida de maneira muito diferente dependendo de onde você morava, a condição de habitação que você tinha, se você tinha ou não um emprego essencial, aonde você, o seu endereço, né? Então, muitas vezes, especialmente olhando para a cidade de São Paulo, quando você era trabalhador essencial, muitas vezes você estava na periferia e você tinha que se deslocar ao centro, e claro que nesse trânsito ao centro, você estava mais aberto à transmissão, né, ao contágio. Então, acho que ficou muito claro isso. E aí, agora, nesse momento, né, de grande expectativa sobre as vacinas, que ainda são muito escassas, tem que existir um plano, e a gente está com esse grande desafio de falta de planejamento, falta de plano considerável, assim, para conseguir realmente
entregar a vacina para toda a população. E a ideia de considerar o território é uma ideia que a gente trouxe, né, no passado, como eu disse, sempre como fator de risco, e eu acho que um novo aprendizado que, infelizmente, deveria ficar mais latente é que o território foi super importante, até para entregar a cesta básica, né, tipo, os mobilizadores dos territórios, para chegar a informação, então, tipo, o local, né, o específico de cada local e os mobilizadores, né, das diferentes comunidades foram super importantes também para apoiar na distribuição e capilaridade de informação de cestas básicas. Só que, infelizmente, isso não está sendo considerado. Então, o que eu acho que é muito legal, e o Jorge Caiano pode falar, porque ele esteve à frente desse estudo muito bem feito pelo Instituto Polis, é trazer não só o tema da idade, ou então de alguns profissionais que estão na linha de frente, mas também o território, como uma variável super importante para direcionar essas vacinas. E aí eu dou um exemplo muito bom que foi feito no México, que trouxe muito fortemente a questão da vulnerabilidade. Então, é uma cidade chamada Ecatepec, no México, dentro do governo do México, o estado do México, desculpa, porque é o estado onde está a capital, né, o DF, o Distrito Federal, e eles levaram isso, foram 300 mil vacinas da China, a Sinovac, e eles utilizaram, por que eles direcionaram para essa cidade? Porque era uma cidade com alta densidade, uma cidade que tem alta pobreza e vulnerabilidade, e também alta de mortalidade e letalidade. Então, foi um direcionamento super importante. E eu acho que isso que Então, eu abro aqui o debate para os meus colegas, para eles trazerem mais evidências e dados referente a esse direcionamento do conhecimento do território, né, conhecimento de dados, que a gente sempre pauta, né, como os dados são importantes para direcionar políticas públicas. E eu acho que isso é super importante. Antes até de passar para o doutor Jorge, para saber como funcionaria isso na prática, essa regionalização da vacinação, eu quero conversar com o Davidson sobre esses fatores de risco da Covid, porque eu lembro de ter conversado exatamente com a Carol sobre a Covid ter CEP. E o que a gente sabe é que morrem mais pessoas em localidades onde moram mais pessoas pobres e negras. Então, por isso o CEP, porque pessoas que moram em locais mais vulneráveis, onde moram mais pessoas negras e pobres, têm mais morte pela Covid. Conta pra gente como foi, Davidson, chegar a essa conclusão que talvez vacinando essas localidades, você consegue criar essas bolhas imunizantes. Como que foi isso? Boa tarde a todas as pessoas. Eu acho muito importante essa discussão, né? Em primeiro lugar, contestar essa premissa que foi muito difundida no primeiro momento da pandemia, de que o vírus era democrático, né? A gente percebe que o vírus pode até não ver diferenças sociais, mas ele aproveita dessas diferenças para se difundir e para matar, né? E a grande verdade, quando a gente olha a realidade brasileira, estadunidense e até em outros países, é que igualdades sociais elas são um grande facilitador para a dispersão do vírus, mas também para a vulnerabilidade à morte das pessoas, né? E no caso brasileiro, não é possível pensar as desigualdades sociais sem considerar a dinâmica do racismo nas desigualdades sociais, né? Então, a população negra, isso é sabido, não é novidade, mas a população negra vivencia os piores indicadores sociais de qualquer estudo que a gente faça, do ponto de vista do trabalho, da renda, de acesso a saneamento básico, e, sobretudo, o que foi de que vocês estavam conversando anteriormente, peregrina ao redor da cidade muito mais do que o restante da população, por exemplo, para trabalhar, né? Então, você tem um conjunto de fatores sociais que tem como resultado uma maior vulnerabilidade dessa população, tanto para a infecção, né, para a dificuldade de se proteger, de se prevenir em relação ao vírus, mas também, uma vez que a doença, o racismo também interfere como uma maior probabilidade de uma piora do quadro e de morte, efetivamente, né? Então, vários estudos têm mostrado, e o nosso estudo também evidencia isso, que a população negra morre mais do que a população branca por Covid-19 no município de São Paulo. E em alguns bairros, quando a gente compara, o número de mortes chega a vez maior
do que da população branca, né? E aí, então, acho que tem uma dinâmica aí que tem a ver com as condições sociais, mas as condições sociais num país como o Brasil, elas são racializadas. E isso tem implicações na distribuição das desigualdades ao longo do território, do território da cidade de São Paulo, né? Então, essa dinâmica interfere também na distribuição por bairros, né? A gente conservar que a chance de morrer em alguns bairros é muito maior do que em outros, e isso tem a ver com as desigualdades históricas existentes no município, e essas desigualdades distribuem condições de prevenção para a população, né? Então, o exemplo, todo mundo fica muito indignado com o baile funk, mas nada do ônibus lotado, que demora 2 horas para chegar ao trabalho a partir de um trem lotado no horário de pico. Então, tem uma série de questões estruturais que tem como resultado uma quantidade de morte muito maior em determinados setores da população, né? Então, é nesse sentido que a gente quer chamar atenção para esse elemento, porque ele é fundamental para uma estratégia eficaz de imunização. Sim. Doutor Jorge, conta pra gente agora. Na prática, o plano seria vacinar primeiro pessoas idosas de regiões mais afetadas pela Covid-19, de regiões mais vulneráveis, onde mais pessoas idosas têm morrido. É isso? Conta pra gente como funcionaria. Boa tarde, Thalita, e boa tarde, Carol e Davidson. Esta proposta discutida e amadurecida pelo Instituto Polis, por conta desses levantamentos que nós fizemos, acompanhando a incidência, né, de casos de Covid e mortes por Covid por distritos da cidade de São Paulo, tem a ver com a seguinte constatação: a quantidade de vacinas que estão sendo disponibilizadas no país, né, a gente pode chamar de disponibilização conta-gotas, que faz com que a previsão de se chegar a cobrir com vacinas 2 doses, 80% da população, que é a meta de vacinação nacional, 80% seriam 190 milhões de pessoas com 2 doses, 380 milhões de doses. Nós estamos com uma quantidade extremamente baixa de vacinas disponíveis, e essas vacinas estão sendo utilizadas nesse critério por idade, digamos, a conta-gotas, pulverizando a cidade toda. Esta pulverização, como o Davidson está lembrando, ela beneficia, na verdade, as regiões da cidade onde se concentram mais pessoas idosas, que são os bairros mais ricos da cidade. Então, deu para observar, inclusive, que a fila de vacinação varia de bairro para bairro, dependendo da faixa de idade que você está vacinando. Significa, em alguns bairros, você tem pouca gente com mais de 80 anos, e aí a fila não existe. Em outros bairros, você tem muita gente com mais de 80 anos. Acontece que aqueles bairros onde você tem pessoas com menos idosos, é o lugar onde está morrendo mais idosos, relativamente ao tamanho dos idosos, né? Tamanho da população de idosos. Isto é que é a nossa contradição, né? As desigualdades socioterritoriais e todas as desigualdades expressas em mortalidades maiores para negros e para pobres, e prejudicando mais a população de alguns bairros de São Paulo. E pode-se citar claramente, né? Sapopemba, Brasilândia, mas Jardim Helena, São Miguel Paulista, Cidade de Tiradentes, Guaianazes, tá certo? Lajeado, são bairros, e Grajaú, na Zona Sul, Jardim Ângela, todos esses bairros são, sabidamente, lugares onde a população negra é maior, né, do que a média da cidade. E se você fizer esse esquema de pulverização da vacina por camadas, você não vai proteger a cidade, nenhum trecho da cidade. Esta é a situação que a gente está vivendo. Por isso que a lógica da nossa proposta, Thalita, é o seguinte:
Se você pegar os bairros onde você tem maior prevalência e maior mortalidade por Covid e vacinar toda a população, você vai ter uma área da cidade com cobertura que se chama, né, imunização coletiva e protege aquela população daquele trecho, que no caso, começando pelas áreas mais vulneráveis, vai proteger aquela população. Mas o reflexo disso para a cidade é muito maior e muito mais imediato do que você fazer esse processo de pulverização. Por quê? Porque é dali que as pessoas circulam mais para a cidade. As pessoas que não têm trabalho remoto para fazer, elas têm que andar pela cidade para buscar formas de conseguir oferir alguma renda com esse desemprego que nós estamos vivendo. E são estas pessoas que circulam mais nesses ônibus superlotados e que, portanto, se infectam mais, levam a infecção para outros bairros, no caso, para os lugares onde eles trabalham, e levam para casa. E é por isso que nós estamos enxergando, né, mortes de idosos que não saem de casa, mas concentrados em maior número e maior proporção nos bairros mais pobres. E daí, então, se você fizer essa imunização coletiva e for expandindo esse território, né, de forma contígua significa um bairro ao lado do outro, você vai estendendo esta área de maior cobertura, você vai beneficiar a cidade como um todo de uma forma muito mais clara do que você fazer essa pulverização. Só para o argumento, o Dr. Gonçalo Vecina foi o primeiro presidente da Anvisa. Ele diz que o Brasil adotou critérios de vacinação importados de outros países, mas cuja realidade é totalmente diferente do Brasil. O Brasil, ele é diferente em quê? Nas desigualdades. E você usar um critério, teoricamente, nos países onde a desigualdade social é menor e aplicar no Brasil de forma direta, você, na verdade, está beneficiando as áreas e as populações mais ricas e privilegiadas da cidade. Isto é a verdade, né? A Rede Nossa São Paulo vem fazendo esses levantamentos de forma bastante sistemática, mostrando que o reflexo das desigualdades na cidade se traduz numa injustiça social. E nós vamos fazer isso também com a vacinação? Esta é a pergunta que tem que ser feita. Mas, mais do que o Polis, acho que essa pergunta tem que ser abraçada pelas populações dos bairros periféricos, que estão sendo mais prejudicados hoje e que deveriam e poderiam saber que existem razões técnicas que dão exatamente, né, a possibilidade de a gente fazer um pequeno reajuste e consertar um pouco das desigualdades sociais que a gente está vendo a todo momento, e inclusive na pandemia. Esta é a proposta da vacinação com critério territorial, que acho, né, e se a gente entender que as desigualdades socioterritoriais são extremamente importantes, e talvez o fato mais grave que nós vivemos em cidades no Brasil, é que a gente vai entender que a proposta nossa é voltada exatamente para tentar corrigir um pouco disso através da vacinação. Algumas questões. A primeira delas, e acho que daí o Davidson ou a Carol podem me responder, é em relação à articulação em torno dessa proposta para que ela se torne uma realidade, para que ela seja apresentada para governantes, para que ela seja botada em prática. O que existe em relação a isso, Carol? Bom, eu não sei se o Jorge está mais inteirado disso, mas eu queria só fazer um parênteses, que o que ele menciona desses dados, né, eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê o indicador idade média a morrer, né? Quando a gente compara a cidade de Tiradentes com Moema, que foi o último dado que a gente apresentou na nossa pesquisa do mapa da desigualdade do ano passado, que mostra que a idade média a morrer na cidade de Tiradentes é de 57 anos e em Moema de 81. Então, isso só fortalece o ponto mencionado por meus colegas aqui. Então, acho que isso é super importante.
Infelizmente, o que eu acho que é interessante é a Câmara acaba de aprovar, né, na cidade de São Paulo, tanto a renda básica, mas também reconhece a importância das cidades terem a liderança em comprar vacinas, e a Câmara de São Paulo avançou nisso. A estratégia territorial em São Paulo, ela é complexa em todos os sentidos, tanto de regionalização do orçamento, que a gente, muitas organizações, o Polis e várias outras organizações, a gente tenta fortalecer a importância do território para a gente reduzir essas desigualdades, e cada vez mais a gente faz essa incidência para que o território seja um elemento, né, de congregar essas políticas setoriais e de reforçar esses investimentos para a redução das desigualdades. Eu não acho que ainda tem uma estratégia nesse sentido, e acho que é muito importante a gente realmente pensar nisso, especialmente quando chegar novas vacinas, para orientar esses esforços. Eu acho que pouco foi feito, tiveram algumas testagens em alguns lugares específicos, por exemplo, ali perto do Butantã e tal, mas eu acho que assim, a gente está muito aquém de uma estratégia territorial em São Paulo para vacinação. E me chama a atenção, por exemplo, Davidson, eu jogo a pergunta para você, inclusive, quando a gente vê pontos de vacinação, eles são em lugares centrais e nobres da cidade de São Paulo. A gente teve no Pacaembu, eu vi no Clube Hebraica, parece que também teve ali vacinação, mas a gente não vê postos de vacinação nas periferias, nesses lugares que são, obviamente, mais atingidos pela Covid, né, Davidson? Exatamente, né? Quando a gente estuda a saúde da população negra, o que se sabe antes da Covid, inclusive, é que há uma maior dificuldade de acesso da população negra por ser periférica, por dispor de piores condições de vida, há um menor acesso aos equipamentos de saúde, aos serviços de saúde, né? Isso já se sabia antes da Covid. E esse processo ele se reproduz no caso da Covid, né? A gente pode se perguntar, por exemplo, quem tem carro, por exemplo, para se locomover até determinados postos de vacinação, mas, sobretudo, como que esses postos são distribuídos ao longo da cidade, né? Então, se as variáveis, né, de desigualdade, assim como o SUS preconiza, elas não são consideradas nas estratégias de imunização, a tendência é que elas falhem no seu objetivo final, né? Então, o que a gente está chamando a atenção, e aí a gente está acionando o Conselho Municipal de Saúde, mas a ideia é que haja um debate na sociedade sobre esse ponto, né? Porque a não observação das desigualdades sociais, elas têm reflexo na reprodução dessas desigualdades do ponto de vista do acesso à saúde. Isso serve para qualquer tipo de infecção ou doença que a gente observe no Brasil. E no caso da Covid, isso é especialmente grave, porque se a gente pegar, né, como eu estava falando, em primeiro lugar, a população negra está em maior proporção nos trabalhos precarizados, que são esses em que as pessoas não conseguem parar ou que continuam expostas, né, mesmo trabalhando, né? A gente pode pensar desde do processo de uberização da economia, de terceirização, mas sobretudo a informalidade, né? O que dificulta, por exemplo, no momento de parada extrema, que essas pessoas parem efetivamente, né? Ou se a gente pensar nas heranças históricas da escravidão, do ponto de vista, por exemplo, da obrigação, por exemplo, das empregadas domésticas irem ao trabalho, mesmo no momento de parada total, né? Há um debate, há vários debates a se fazerem, mas, sobretudo, ignora-se, por exemplo, que a população negra ela é maioria entre as pessoas com doenças que são consideradas fatores de risco para a Covid, né? Então, se a gente pensar, a população negra é maioria entre os que têm doenças cardiovasculares, problemas com diabetes, e uma série de outros agravos que são agravantes para a chance de morte por Covid-19, né? Então, essa combinação entre o social e a saúde, ela tem um efeito devastador, que poderia ser minimizado se as estratégias de imunização considerassem essas desigualdades. E aí, né, e hoje, graças às estatísticas disponíveis, a gente consegue observar, inclusive, em qual bairro as desigualdades são maiores, né? Então, essa é a nossa proposta, não apenas para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, mas para a sociedade, porque também a realidade do município de São Paulo ela não é diferente da região metropolitana de São Paulo ou de outros estados, né? É necessário que se considere as desigualdades como critério de priorização, e não fatores outros, como fatores políticos, de pressão, mas os fatores epidemiológicos, né? É disso que estamos falando.
Sim. Olha, doutor Jorge, eu quero te fazer uma última pergunta, mas eu tenho 4 minutinhos e eu não posso estourar. Eu peço, por favor, para respeitar o tempo. Que é o seguinte, eu vou bancar a advogada do diabo, porque acho que a gente vive numa sociedade elitista que se gaba de privilégios, então vai surgir sempre a pergunta, por que tal pessoa, tal grupo e não eu? Ou não a minha avó? Enfim, por que é importante realmente privilegiar grupos para que a imunização seja do coletivo? Por favor, 4 minutinhos só. É o seguinte, Dan, eu queria dizer para você, Thalita, que se você for pesquisar, e a pergunta agora, valendo agora, quando se fala em priorizar os grupos de portadores de patologias, como é que o governo vai selecionar esse pessoal? Como o Davidson falou, hipertensão é um agravante forte para a COVID, e a hipertensão maligna, né, é muito mais frequente na população negra do que na população branca. Enfim, se você for olhar a aplicação dos critérios de priorização por grupos etários, é uma coisa. Quando chega nas patologias, a coisa muda, porque você não tem como separar o caso de diabetes que deve ser priorizado e aquele caso de diabetes que não precisa eventualmente ser priorizado. Não tem isso aí. Então, o critério territorial resolve melhor a questão dos critérios de vacinação e toda aquela disputa que vem sendo feita de pegar a xepa do fim do dia, pegar umas 5 vacinas, né, correr atrás disso, ou ir nos drive-thrus que beneficiam principalmente quem tem carro e as regiões mais centrais da cidade, se resolve com esse critério territorial, né? E se as pessoas puderem discutir isso, vão perceber que esta aplicação desse critério beneficia a cidade inteira, muito mais imediatamente do que você fazer esse processo de pulverização por camadas da sociedade e por grupos de risco. Isto é que as pessoas não estão percebendo. Por que não estão percebendo? Porque não tem vacina suficiente. Aí fica todo mundo, né, na falta de tudo, eu primeiro. Isto é a pior coisa que pode haver. Eu só queria prestar um esclarecimento. O Conselho Municipal de Saúde deve estar discutindo essa proposta hoje, na reunião do Conselho Municipal de Saúde de hoje. E, para também ser justo, é importante que eu diga, né, tanto o Polis participa ativamente da rede Nossa São Paulo, né, e também apoia todos os trabalhos que vêm sendo feitos há muitos anos, né, nessa luta contra as desigualdades socioterritoriais da cidade, quanto quem lançou pela primeira vez a proposta de critérios territoriais para vacinação foi o Movimento Popular de Saúde de São Paulo. É engraçado, mas é verdade. Por quê? Porque eles, do movimento de saúde, moram nas periferias e sabem onde é que está morrendo mais gente. Isto não se discute. Então, colocar esse tema em debate, o nosso trabalho tem um papel de apoio técnico para demandas justas da sociedade. Lembrando o Ecapetec, né, que a Carol falou, no México, né, aqui em São Paulo vai ser feito isso lá numa cidadezinha do interior de São Paulo, né, que pelo Butantan, tá certo? Me fugiu o nome agora, mas vacinar toda a cidade e ver o reflexo disso no entorno da cidade, nas outras cidades. Serrana, 40 mil habitantes. Vão vacinar toda a cidade e ver os reflexos no entorno de Serrana, que fica na região de Ribeirão Preto. Pessoal, muito obrigada. Discussão importantíssima que vocês trazem aqui para a gente. Obrigada demais pela participação. Instituto Polis e Rede Nossa São Paulo. Beijo para vocês, uma boa tarde, pessoal.